Fala rapaziada, nesse vídeo vou estar mostrando como você identificar uma ordem block válido, forte, que realmente dá pra gente operar tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, tanto operando para a parte da demanda quanto pela parte da oferta, tá? Bom, vamos lá, eu já expliquei em alguns vídeos anteriores sobre o que é um ordem block, né? Um conjunto de ordens que estão em abertos por grandes instituições e que uma hora eles vão fechar essas ordens, pode demorar um dia, uma semana, alguns meses, mas eles vão fechar. E isso equivale para todos os time frames, né? Desde o semanal, mensal, diário, H4, tá? Até mesmo no intraday. Bom, vamos lá. Para a gente identificar uma região de supply e demanda, já expliquei, né, o contexto, dando exemplo em alguns vídeos anteriores. Se você não viu, veja para você entender esse assunto, tá? Que eu tenho certeza que vai modificar, vai alterar um pouco sua maneira de pensar em relação ao preço, tá? Eu tenho certeza que vai ser sua virada de chave desse conjunto, né, de operar, que é o Smart Money. Bom, vamos lá. Quando a gente está na tendência de alto, preço fazendo topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos do que os anteriores, tá? E aqui a gente tem uma região de oferta deixado em aberto aqui, tá? E a minha pergunta é, você entraria vendido nessa situação? Sim ou não? Se você respondeu sim, você se lascou. Sabe por quê? Porque isso aqui é um supply, uma oferta não válida. Por quê? Porque não perdeu fundo, galera. Tá? Não perdeu fundo interessante. A tendência ela é sua amiga, porque se o preço ele volta na região de demanda, ele pode muito bem não só simplesmente visitar esse último topo, mas como seguir o seu fluxo. Por quê? Porque a tendência ela é sua amiga, tá? Esse é o principal fator que muitas pessoas acabam perdendo dinheiro no mercado, operar contra a tendência. O mercado direcional está com tendência, mano, segue o fluxo, segue o baile, o rio corre para o mar, tá? Uma tendência de alta, você procura trabalhar a favor do movimento, tá? O preço não perdeu fundo, tá? Porque só vai reverter a tendência, mudar o caráter, né? Formar um choque, que a gente fala, quando perder um fundo relevante, coisa que não aconteceu no preço, tá? Perdeu o fundo? Não perdeu, tá? Só vai reverter a tendência quando perder fundo. Caso o preço perdesse esse fundo e voltasse a testar uma região de demanda, aí sim é caracterizado essa região de supply válida, belezinha? Por parte da oferta dos vendedores. E aqui, galera, é uma região de demanda válida? Claro que não, Felipão. Por quê? Porque não rompeu o topo, galerinha. Porque o preço pode muito bem romper essa região. Se tivesse feito algo assim, visitando essa demanda novamente, aí sim, por quê? Porque acabou superando o topo, acabou rompendo o BOS na anterior. Vou dar um exemplo, né? Então, eu caracterizo isso aqui como supply e demanda não válida, tá? Isso aqui a gente não opera. Tá? Porque a gente quer trabalhar a favor da tendência. Isso aqui a gente não opera. Então, o que a gente opera, Felipão? O que seria um ordem block, né? Uma região bem forte para a gente operar? Vou dar esse exemplo, tá bom? Vamos lá. Vamos para a prática, tá? Ó, o exemplo que eu dei aqui, né? Opa, tendência de alta, o preço fazendo topos e fundos ascendentes, o preço perdeu o último fundo, opa, rompeu, sentimento vendedor, mudou o caráter, tá? Então provavelmente vai vir uma correção de toda essa pernada, de todo esse movimento, ou mesmo mudar a tendência, né? Uma reversão de tendência. Opa, essa região de supply, de oferta, ela é válida. De igual forma aqui, ó, eu tenho a superação agora por parte dos compradores, né? Flow altista, o preço rompeu, superou essa máxima, opa, armou um choque, opa, pernada de alto, vem visitar essa região de demanda, é válido, essa demanda é válida, tá? Porque qual que é o flow aqui? Altista. Tá? Coisa que está acontecendo superando o topo, porque a estrutura de alta, topos e fundos ascendentes. Então a gente quer procurar operar sempre a favor do movimento, no time que está batendo, no time que estava ganhando. Belezinha? Vamos lá, gráfico da Litecoin. Deixa eu pegar um gráfico melhor, né? Um gráfico da Litecoin. Vou pegar aqui gráfico pode ser de 4 horas, de 1 hora, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só que interessante. Aqui eu vou dar o exemplo por parte dos compradores. Qual que é a tendência aqui? Você não tem dúvidas que o preço está valorizando, né? Sentimento altista, flow altista, topo e fundos ascendentes, tá? Olha só que interessante. Vamos lá. Quando eu até mandei essa análise lá no meu canal Telegram, lá no grupo VIP, né? Olha só, o preço acabou superando essa máxima, tá? Pivô de alta, só que aí eu procuro que uma região de demanda, tá? Que foi onde o preço veio mitigar essa zona para pelo menos visitar esse topo ou mesmo dar mais uma pernada e continuar o seu flow, né? Continuar na tendência de alta, seguindo topos e fundos ascendentes de um time maior. Por isso que a gente sempre quer entrar na região de
demanda, quando você está numa tendência de alta, né? Por exemplo, se eu pego aqui, onde seria a minha região de demanda, né? Aqui seria uma região de demanda, eu tenho um que é do negativo e depois eu tenho onde se iniciou o fluxo. Então aqui era uma região de demanda, o preço foi lá, buscou, visitou o último topo, né? A máxima de alguns dias atrás, nessa região aqui, né? Olha só. Então eu até mandei um trade aqui pra rapaziada lá no grupo VIP, tá? Um trade lindo nessa zona, com alvos nessas máximas aqui. Olha só que lindo, belezinha? Vamos lá agora por parte da venda. Vamos dar exemplos por parte da venda. Olha só. Totalmente sentimento de alta, onde eu tenho uma região de demanda. Nessa zona, o preço está mais lateral aqui, mas a gente está vindo de uma tendência de alta, o preço está vindo mitigar essa zona. Tá? Se o preço ele voltasse a testar essa região, aqui eu tenho uma região de ordem block, perdeu o fundo, pode ser que tenha um sentimento de venda dessa pernada aqui. Mas ó, hoje na LDO, vou dar o exemplo da LDO de hoje, tem até traçado aqui, LDO, gráfico de H4, vamos lá, olha só, isso aqui foi no intraday, vamos lá, ó, flow altista, tá galera? Qual que é a tendência? De alta, topos e fundos ascendentes, tá? O preço perdeu o fundo, tá? Não tem dúvida se perdeu esse fundo, opa, mudou o caráter. Pensei que o preço poderia chegar até nessa região antes de cair, né? Nessa região de oferta que tinha deixado para continuar o seu flow, tá? Olha só, isso aqui é uma oferta válida, tá? Até porque se você for no tempo gráfico de H4, se for no tempo gráfico pode ser um pouco menor, vocês vão ver essa região. Aqui, ó, eu tenho praticamente um engolfo, né, de baixo. Então aqui era uma região que o preço não tinha mitigado ainda. O preço bateu lá uma região de oferta, tá? Perdeu o fundo e só veio nessa região de 50% aqui. Olha só. Até mandei essa análise lá no canal Telegram por parte da venda. Vamos ter a Gala também, ó. Tem um exemplo da Gala. Olha só. Vamos lá. Eu tinha aqui o preço totalmente lateral. O preço rompeu, eu tinha uma zona a ser mitigada aqui, ó. Uma zona a ser mitigada aqui por parte da venda. O preço bateu lá, falada para baixo, perdeu esse fundo. É aquilo que eu falei para vocês. Essa região de oferta ela é válida. Perdeu o fundo, opa, o preço vai lá, testa, retesta fundo de novo. Belezinha? Tem vários exemplos, né, por parte, tanto da, agora eu vou dar exemplo por parte da compra, né. Isso eu vou fazer agora um time menor, vamos lá, time menor. Isso acontece todo dia, tá galera? Que eu gosto bastante, ó. Tá até marcado as regiões. Ó. O preço ele vinha aqui no flow de baixa, né? Vamos lá, estrutura de baixa. Ó, topo, fundo, tá? Olha só. O preço rompeu, armou pivô aqui. Região de demanda, o preço foi lá buscar. Veio buscar essa região de demanda de novo. Paulada para cima. Tá? Então, essas regiões de demanda são ideias para você operar, para você pegar realmente toda essa paulada. E aqui você faz 1 para 5, 1 para 6, tá? Olha o seu risco retorno. E olha só que interessante, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui também, no tempo gráfico maior, esse movimento, tá? Ó, aqui era uma região de H4, tá? Um engolfo em H4. Aí você vai lá no intraday, o preço não tinha mitigado essa região, tá? O preço não tinha mitigado essa região. Então, praticamente, ó, um trade stop abaixo da região de demanda, foi pegar força, né? 1 para 5, tá? Um trade praticamente de 1 para 5, tá? E olha só, aí vem outra aula também, né? Essa região em amarelo aí em Binance, né? Eu tinha região de gap, o preço veio fechar gap, veio testar de novo essa região. Bom, espero que você tenha entendido essa aula. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, entre no meu canal Telegram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários. Forte abraço, opere para operar bem, que dinheiro é consequência. É nóis. Target on my back, lone survivor.